Este é um trabalho da Universidade Federal do Tocantins do curso de Ciência da Computação, da matéria de Inteligência Artificial. O objetivo do trabalho é implementar o código de busca à estrela explicando o problema do duende perdido. O trabalho foi desenvolvido por Fábio Viegas, Nicolas Ribeiro e Thaís Freitas. A função principal primeiro verifica se recebeu a quantidade certa de argumentos no terminal. Caso tenha recebido, cria-se uma variável table para armazenar o arquivo fornecido no segundo argumento. Essa variável, então, é passada para um leitor, para que os valores do arquivo sejam armazenados na variável comValues. Esses valores, então, são passados para uma matriz, e a função findPosition entra em ação para encontrar as posições finais e iniciais, que são esses valores 3 e 0, fornecidos na chamada da função. Essa função funciona de forma simples, utilizando dois fors com os valores i e j para percorrer a matriz. Caso o valor seja encontrado, ele retorna as posições, armazenadas na lista positions, usando a função append, que adiciona os valores no final da lista. Voltando à função principal, é printado na tela uma representação da matriz, seguida pela posição inicial do duende e as posições finais, no caso, as saídas da caverna. Agora, o algoritmo executa a busca à estrela. Dentro da função de busca, é utilizada outra função, chamada callDistance, que usa uma lista das saídas, ou seja, posições finais, e a posição inicial, para encontrar a menor distância possível até o objetivo. O loop da função percorre a lista de saídas e armazena as coordenadas x e y utilizando as variáveis diff1 e 2. Para calcular a diferença total e tirar a raiz quadrada para encontrar a distância, que é comparado com as outras distâncias encontradas anteriormente, para determinar se é a menor distância. Caso seja, ela é armazenada na variável minDistance. Após sair do loop, a função retorna essa variável. A menor distância calculada é armazenada em targetDistance, no índice initPosition, que é o h de x da função heurística. Já o f de x é representado pela variável EarValue e o g de x pela Distance Walked. Repare que o x é a posição inicial. Logo, EarDistance armazena o valor heurístico da posição inicial na matriz, que é printado no terminal. Em seguida, é criada uma lista de franjas, que armazena as pontas da árvore formada pela busca. No loop da função de busca, a função findNext é chamada. Essa função verifica todas as franjas da árvore e escolhe a que tem o menor valor heurístico, retornando seu índice nessa lista. Esse índice retornado é usado para armazenar a posição nova na variável position e excluir a posição da lista de franjas. Então, o algoritmo verifica se a nova posição é uma das saídas e finaliza o loop se for. Na próxima linha, a função next retorna uma lista de próximos estados possíveis, baseado na posição atual, e armazena na lista nextPositions. Essa função next utiliza valores i e j, representando as linhas e colunas da matriz. Somando esses valores com 1 e menos 1, são encontradas as casas vizinhas. Se essa casa for diferente de 2, que no caso são os corredores com cristais que o duende não pode entrar, ela é adicionada na lista de estados possíveis. Depois disso, a variável position é adicionada em uma lista, verPositions, que contém todas as posições verificadas. Então, um for é utilizado para percorrer a lista de estados possíveis. Nesse for, a variável nextPosition é utilizada para armazenar uma posição da lista. Se essa variável não estiver na lista de posições verificadas, nem na lista de franjas, ela é adicionada como uma nova franja na lista. Em seguida, uma verificação é feita para descobrir se o valor heurístico dessa posição já não foi calculado. Caso não, o valor é calculado da mesma forma que foi calculado antes do while, mas dessa vez o índice é o nextPosition. Essa variável, então, é adicionada na lista de últimas posições, e uma variável iteration é utilizada para calcular a quantidade total de iterações, adicionando mais um a cada loop.
Quando a solução for encontrada, a função printSolution é chamada. Nessa função, existe uma lista path. Um loop é utilizado para adicionar as últimas posições, formando uma lista do caminho percorrido. Também existe uma variável shortest walked, que representa o menor número de movimentos. Sempre que uma posição é adicionada no caminho, é adicionado mais um de valor nessa variável. Os resultados, então, são printados, e temos essa saída.